everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre as pronúncias adequadas de palavras em apresentações e leituras de texto. Então, você sabe descrever a localização de algum lugar na sua cidade? Quando você vai, por exemplo, alguém pede uma informação para você, você consegue dar o máximo de informações possíveis? É o que nós vamos aprender hoje. Acessando sempre, lembrando, acesse a plataforma Inglês Paraná através do link que está aqui, juntamente com o seu login @escola e a sua senha para saber mais. Vamos para lá? Então temos o acesso à nossa plataforma, nós vamos trabalhar com a lição 4 da unidade 2, né, descrevendo a localização de uma cidade. Então vamos começar com a parte de vocabulário. Vamos assistir o nosso vídeo e dentro do nosso vídeo nós vamos ter informações que vão ajudar vocês na questão do nosso trabalho. That's my hometown, Salvador. There. Right. On the East Coast. Yeah. Where's Rio? It's in the south. Down here. How far is it from Salvador to Rio? It's about 1,200 kilometers. So you live on the coast. Yeah. I love the ocean. Do you know Big Sur? No? Where's that? It's in California. It's in the mountains, but it's also on the coast. There it is on the west coast. It's so beautiful there. In the summertime, you can go camping. Então aqui vocês observem que eles estão passando informações geográficas da situação onde eles estão mostrando no computador. O rapaz falando que ele é brasileiro, né? Então de Salvador, Rio de Janeiro, e ela passa a informação também aonde ela reside. Então aqui nós temos como vocabulário algumas informações sobre sobre as localizações. Então vamos ouvir aqui para cada um dos cartões. Eu quero que vocês ouçam a informação. Então no primeiro, coast. Coast. Forest. Mountains. Valley. Hills. Ocean. Lake. River. Desert. Beach. Então aqui vocês observem que cada um deles nós temos, né? Ocean, forest, valley, coast, beach, mountain, desert. Então são informações geográficas que vocês terão dentro da situação aqui que nós estamos trabalhando. Agora, o que nós vamos fazer? Vou dar um tempinho para vocês, observem que nós temos as imagens e temos as informações. Vocês vão relacionar imagem com a informação que se pede aqui about geography, ou sobre geografia. Nós já retornamos.
Então aqui nós temos, por exemplo, vamos começar. Desert, mountain, lake, ocean and coast. Ok? Aqui nós temos mais algumas informações e mais as figuras. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, vamos lá. Valley, aí nós temos river, forest, beach and hills. Hills são os montes, ou as montanhas num ponto mais alto, e hills seriam as montanhas menores, ok? Agora, nós vamos observar que nós temos a informação, nós vamos ouvir esta informação e vamos gravar para dar a continuidade. Temos ali 9 imagens, 9 informações que nós vamos falar sobre geografia. Então vamos lá. Coast. Coast. Forest. Forest. Ocean. Ocean. River. River. Hills. Hills. Lake. Lake. Desert. Desert. Valley. Valley. Mountains. Mountains. Então aqui todas 9 respostas certas. Vamos ao próximo, então. Concluímos mais uma etapa, concluímos mais uma parte da nossa lição. Agora, nós vamos novamente assistir o vídeo e vamos estudar, mas com a diferença, porque no primeiro momento nós falamos sobre vocabulário geográfico. Agora nós vamos falar sobre localização de uma cidade, indicar localizações dentro de uma cidade. Vamos ouvir e eu vou ter aqui a legenda para auxiliar na compreensão auditiva. That's my hometown, Salvador. There. Right. On the East Coast. Yeah. Where's Rio? It's in the south. Down here. How far is it from Salvador to Rio? It's about 1,200 kilometers. So you live on the coast. Yeah. I love the ocean. Do you know Big Sur? No? Where's that? It's in California. It's in the mountains, but it's also on the coast. There it is on the west coast. It's so beautiful there.
In the summertime, you can go camping. Então aqui nós temos alguns vocabulários diferentes indicando localização. Hometown, a cidade natal. In the south, no sul. On the coast, na costa. In the mountains, nas montanhas. Então aqui nós estamos indicando localização de uma cidade, de um local determinado. Agora, quando a gente fala da localização de uma cidade, como eu disse para vocês, hometown se refere ao lugar onde você nasceu ou cresceu. Por exemplo, temos um pequeno diálogo aqui que nós vamos ouvir para dar continuidade. What's your hometown? It's New York City. Então, a cidade que a pessoa nasceu ou que a pessoa passou a maior parte do tempo, cresceu ali, né? What's your hometown? It's New York City. Então, aqui nós estamos expressando sempre aquele local que você teve a maior permanência. Se alguém não conhece a sua cidade natal, pode perguntar sobre ela. E use on com os seguintes vocabulários geográficos. Perceba que no contexto, on tem o mesmo significado de next to. Então, nós vamos usar a preposição on para lugar com a ideia de proximidade. Where is it? Então vamos ouvir e depois vamos continuar. Where is it? It's on the ocean. It's on a lake. It's on the beach. It's on a river. It's on the coast. Então vejam, onde é? Para cada uma das expressões, on tem a ideia de next to. No oceano, no lago, na praia, no rio, na costa. Então sempre com a ideia de proximidade. A preposição in com os seguintes vocabulários geográficos, que nesse caso in vai ter a ideia de in the middle of, no meio de. Vamos ouvir. Where is it? It's in a forest. It's in the mountains. It's in the hills. It's in a valley. It's in the desert. No caso aqui, onde é? In a forest, in the mountain, in the hills, in a valley, in the desert. Na floresta, nas montanhas, nas colinas, no vale, no deserto, mas com a ideia de meio, inserido em algum lugar. E no caso, para darmos a localização de uma cidade, podemos utilizar a preposição in seguido dos pontos cardeais, north, south, east ou west. Vamos ouvir. It's in the north. It's in the south. It's in the east. It's in the west. Então vejam, no caso, quando eu uso in the, preciso do artigo definido aqui, in the, e um ponto cardeal para dar a devida localização. In the north, in the south, in the east, in the west. Agora, nós vamos ouvir a mulher falando sobre a localização da sua cidade natal e vamos marcar os 4 aspectos geográficos que está ali. Vou dar um tempinho para vocês ouvirem e responderem e a gente já volta.
My hometown is in the United States. It's in the West. It's on the coast. It's on the beach. It's on the Pacific Ocean. It's in the hills. It's on the Los Angeles River. Do you know the name of my hometown? My hometown is... Então aqui nós temos os 4 aspectos geográficos que ela diz. In the coast, in the beach, in the hills e in the river, ok? O que nós precisamos observar? Quando vamos ouvir, no caso, se necessário, ouçam 1, 2 vezes, 3 vezes, para que vocês possam familiarizar a parte auditiva e dessa forma conseguirem encontrar essas informações. Agora, nós vamos agrupar os aspectos geográficos em relação a você morar in ou on. Lembrando que nós vamos sempre conectar as informações ali junto com a localização. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então observem que no nosso exercício nós temos que separar quais são as expressões que vão ser utilizadas com in e quais as opções que vão ser utilizadas com on. Então vamos lá. In the desert, in the hills, in a forest, in the mountains e in a valley. Porque nós estamos falando da ideia de inserção. On the beach, on a river, on a lake, on the coast e on the ocean, que é a ideia de proximidade, next to, lembrem-se sempre disso. Agora, nós vamos escutar as informações e gravar o que nós vamos escutar. It's in the mountains. It's in the mountains. It's in a forest. It's in a forest. It's on the beach. It's on the beach. It's on the ocean. It's on the ocean. It's on a lake. It's on a lake. It's in the hills. It's in the hills. Então, 6 respostas certas. Dando continuidade, temos mais uma etapa concluída da nossa lição, ok?
Então, pessoal, observem que quando a gente faz algumas atividades, a gente precisa lembrar do uso da preposição correta, in e on. On sempre com a ideia de proximidade, in sempre com a ideia de inserção, como por exemplo, on the ocean. I live on the ocean. Eu moro perto do oceano. I live on the coast. Desta forma, você vai sempre direcionar que a ideia é a de proximidade. Já a preposição in, quando você fala de inserção, sempre com a ideia de no meio de. In the valley. In the mountains. Por exemplo, eu gosto de fazer caminhadas. I like to walk in the mountains. Eu gosto de caminhar dentro dos caminhos que tem na montanha para chegar até o pico. Então, desta forma, as preposições, elas vão contribuir para vocês para darem uma informação mais detalhada para o seu ouvinte. Por que tudo isso? Porque quando você dá uma informação, quando você passa uma informação a alguém, a intenção é sempre levar maior proximidade para que a pessoa, principalmente com localização geográfica, porque a partir daí você precisa se organizar e muitas vezes a pessoa está totalmente perdida. E é através das suas informações, é através das suas localizações que vai contribuir para que aconteça essa mudança ou para que a pessoa consiga chegar no local desejado, que provavelmente é onde você esteja, ok? Students, na aula de hoje falamos sobre a descrição de localização de um lugar. Como eu disse para vocês, lembrem-se sempre de passar as mais possíveis informações geográficas ou de localização. Para quê? Para que o seu ouvinte, para que o seu colega, o seu falante vai saber se localizar através das informações que você passar, ok? Ficamos por aqui. See you there and bye bye.